tudo bem com vocês? Eu sou a Manu Reis e esse é o canal Com a Palavra Manu. E eu quero agradecer por todos os retornos que eu tive em relação aos vídeos que eu postei na semana passada. Ao longo da semana, muita gente deu retorno falando o quanto foi edificado, muita gente recebeu de fato uma palavra de Deus a partir daquele testemunho que meu esposo e eu fizemos. E eu quero agradecer o carinho, o retorno. E quero também dizer que hoje o vídeo vai ter um pouco a ver com o que eu falei na semana passada, com o testemunho. Se você ainda não viu, vou deixar o link dos dois vídeos na descrição abaixo. E aí você vai lá, assiste, depois vem aqui e me fala o que você achou, certo? Bom, como eu falei, esse vídeo vai ser um compilado de algumas coisas, algumas características, alguns detalhes em que eu trouxe nos vídeos anteriores para ajudar aqueles que estão ali na espera, que querem casar, mas estão assim tentando ver o que pode fazer. Bom, eu não quero dizer que isso são regras gerais. São mais ou menos o que eu segui, o que deu certo para mim e que eu acho positivo transmitir. Acho que algumas coisas têm a ver realmente com o que a maioria dos casais deveriam fazer, ou na verdade a maioria dos solteiros deveriam fazer, para se tornar um casal, para encontrar a pessoa ideal e que espera ajudar, né? Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que não há mal nenhum se você deseja ficar solteiro, não casar. Até porque o apóstolo Paulo fala lá na Bíblia, em 1 Coríntios 7, em que ele aconselha, né, até mesmo usa como exemplo ele próprio, falando de uma forma linda em que a solteirice existe. Então, ele aconselha, se você não quiser ter algumas preocupações, se você quiser se dedicar a fazer algumas obras, principalmente se você quiser se dedicar a Deus, você pode permanecer solteiro. É uma bênção estar solteiro. E também, se você perceber que não é bem a sua praia, se você desejar de fato estar casado, conhecer alguém, ou então se você não aguentar ficar naquele tempo de solteirice e estar em uma vida mais dissoluta e preferir realmente estar com uma pessoa fixa, ele aconselha que é melhor casar-se. Mas se você prefere realmente ter uma pessoa do seu lado, conhecer uma pessoa ideal, esse vídeo é para você. Então vamos lá. A primeira atitude que você pode tomar, caso você queira conhecer aquela pessoa ideal, é confiar em Deus em todo momento, do início até o fim. Então assim, a vida de solteiro é muito boa também, mas seria interessante que você realmente se dedicasse a buscá-lo, colocasse ele em todos os aspectos da sua vida, inclusive nesse, porque ele já conhece a sua história, ele já escreveu o seu futuro. Então ele sabe quem é que ele vai colocar na sua vida, como as coisas irão se caminhar, como ele irá te preparar para isso. Então, você colocando ele como centro da sua vida, pode ter certeza que tudo vai caminhar muito bem. O segundo ponto é espere o tempo certo. Nada acontece no tempo errado, né? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, diz que tudo tem um tempo debaixo do céu. Então, para todas as coisas que acontecer, tem um certo tempo. Uma criança, ela precisa de um tempo para aprender a caminhar, para ela aprender a comer sozinha, a falar. Então, tudo tem uma fase e requer um certo amadurecimento para exercer aquela fase. Na vida não é diferente, em qualquer fase da vida. E principalmente para se relacionar, você precisa ter um certo amadurecimento para você conseguir lidar com certas questões, porque são pessoas diferentes, são culturas diferentes, são pensamentos diferentes e sentimentos, enfim. O que você for conviver ali vai ser algo diferente. E se você não tiver maturidade suficiente, pode ser muito complicado. Por isso que a gente vê tanta gente, por exemplo, começa a namorar,
se afasta dos amigos. Começa a namorar, briga por qualquer besteirinha. Então, esse tipo de atitude mostra que você não tem amadurecimento correto no tempo certo. E esse tipo de falta de maturidade, de amadurecimento, pode causar muita coisa ruim. Você pode carregar feridas por muito tempo. Você pode se prejudicar realmente, não só na sua vida, pode, sei lá, desenvolver uma depressão, ou então você pode carregar feridas para outros relacionamentos. Muitos jovens, desde cedo, infelizmente, têm vivido isso. Têm acordado, têm despertado o sentimento antes do tempo e têm, desde cedo, despertado e acarretado feridas que aí acaba levando para a vida, ou alguns já desistem do amor. Enfim, isso não é legal, né? Então, espere o tempo certo, amadureça para o amor. A terceira atitude que você deve tomar é invista em você enquanto solteiro. Não só na sua área profissional, mas também nas relações que você for fazer. Invista em você, se cuide, se ame, se conheça e faça com que você se torne uma pessoa ideal. Porque se você quer encontrar uma pessoa legal, uma pessoa bacana que combine com você, você também deve oferecer isso, né? Então, invista em você. Não só nessa questão profissional, nessa questão mais acadêmica, mas, por exemplo, em você, na parte profunda, na parte interna, né? Da sua emoção, dos seus sentimentos, se tornar uma pessoa melhor, conhecer seu propósito. Tudo isso é se conhecer, é você investir em você para se tornar uma pessoa evoluída e quando encontrar uma pessoa ideal, você já saber o que você quer. Passo número 4. Defina o tipo de pessoa que você quer. Se você assistiu ao vídeo anterior, viu que eu falei que descrevi o tipo de pessoa que eu queria que meu esposo fosse. E aí eu comecei a descrever coisas que eu acho interessantes, né? Para que uma pessoa que eu quisesse como companheiro para a vida toda tivesse. Então eu coloquei honestidade, fidelidade, características que eu considerava importante para que fizesse parte, né, da vida dele, da índole dele, enfim. E isso mostra o que você quer, dizendo que você sabe o que você quer para sua vida. Quem não sabe o que quer para a vida vai querer qualquer coisa, vai se acostumar com qualquer coisa. E por isso a gente vê muitos casais, muitos casos em que as pessoas se mantêm numa relação falida, porque acaba se acostumando com a pessoa, não é aquela pessoa legal, ou se decepciona porque não soube escolher, não sabia o que escolheu, e aí foi levando. E isso não é nada legal. Então, defina. Claro que não existe ninguém perfeito, mas pelo menos algumas características que você considera legal, descreva. Deus trabalha ali nos detalhes. E é justamente ali em que ele vai colocar a pessoa ideal na sua vida. Passo número 5. Tente encontrar a pessoa segundo o propósito que você tem. Se você já descobriu o seu propósito e sabe o que você quer na sua vida, o que já definiu para fazer na sua vida, tente encontrar uma pessoa que tenha um propósito parecido com o seu, que pense como você, que planeje as coisas como você. Você já pensou se você, por exemplo, ter um propósito de ser missionário, você vai caminhar por todas as nações, não estar fixo em um local. Já o seu esposo, seu companheiro, sua companheira, já querer estar em ter um propósito mais fixo, de um lugar mais fixo. E aí, como é que fica? Como é que vai ser essa relação? Você viajando para todos os locais, ele aqui fixo. Claro que existem casais, devido a esses propósitos, que dão certo. Mas quem planeja ter uma família mais estruturada, às vezes esse tipo de propósito não cabe. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, por exemplo, ela está falando sobre isso. Não fala apenas sobre, por exemplo, escolhas religiosas, em que alguns estão seguindo a Cristo e outros não, seu companheiro não está. E aí, como vai ser a criação dos seus filhos? Com esses ensinamentos, esses pensamentos e
e princípios e propósitos diferenciados. Vai causar até confusão ali dentro daquela criação, né? Então, assim, para evitar problemas, para evitar realmente que haja disparidades dentro de um casamento, tente encontrar uma pessoa que tenha um propósito parecido com o seu. Sexto e último passo: cuidado com a carência. Vá com calma. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Eu contei no vídeo passado que eu fiquei com aquele pensamento me resguardando, me guardando mais, para não ir com muita sede ao pote, para não me entregar de bandeja, mergulhar de cara, de cabeça, e depois descobrir que meu marido não seria aquela pessoa ideal, me decepcionar. Imagine como é que eu ia ficar. Ou das duas ia acontecer uma coisa: ou eu ia sair dessa relação machucada, ferida, porque eu já estava envolvida, apaixonada, ou ia pelo sentimento mesmo, ia permanecer com a pessoa, mas ia continuar sofrendo por muito tempo. E vale a pena lembrar que quanto mais a gente fica com a pessoa errada, mais tempo a gente leva para encontrar a pessoa ideal. E é isso que você quer? Perder tempo? Acho que não, né? Então, cuidado, não desperte o amor, o sentimento antes da hora. Vá com calma, vá com tranquilidade, vá observando se aquela pessoa realmente é o que ela diz ser. Muitas vezes ela diz que é uma pessoa maravilhosa, muito legal. Mas será que ela trata a mamãe, o papai, o garçom, a pessoa, o porteiro, da mesma forma que ela diz? Pense bem nisso, viu? Então, pessoal, esses passos foram compilados que eu segui e graças a Deus para mim deu certo. Queria compartilhar com vocês. Porque realmente, tendo Deus na nossa frente e a gente definindo o que quer, sabendo de fato o que a gente precisa e a gente quer, a gente vai em frente. Sabendo que pode crer em Deus, que Ele já escreveu a nossa história, Ele já sabe o que é melhor pra gente. E no tempo certo, as coisas vão acontecer. Se vocês quiserem, podem seguir esses passos, que creio que dê certo para vocês também. Se você acha que essa palavra foi para você, ou serve para algum amigo, algum parente, dá um joinha aqui embaixo. Compartilha com aquela pessoa e comenta aqui embaixo, porque eu vou responder todos os comentários. Muito obrigada pela companhia. Fica com Deus. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.